Olá pessoal, já está em vigência, né, o prazo para a declaração do imposto de renda do ano de 2021. Então eu vou fazer um passo a passo aqui, eu vou passar pelas exigências, né, quem que deve fazer a declaração esse ano, quem que tem a obrigatoriedade, e a gente vai ver alguns pontos importantes, certo? Então, a declaração do imposto de renda 2021, ela tem como prazo final para entrega o dia 30 de abril. Então, até o dia 30 de abril, as pessoas podem estar enviando a sua declaração, aqueles que tiverem obrigatoriedade, né? E é sempre bom e importante, né, a gente lembrar para não deixar para o último dia, né, ou para os últimos dias ali que costuma ocorrer uma sobrecarga do sistema do governo, né? Então, pode gerar alguma lentidão, algum atraso, algum problema que inviabilize a entrega, certo? Então, para quem que é obrigatório a entrega do imposto de renda 2021, né? Ela vai ser obrigatória para quem recebeu rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Além disso, ela vai ser obrigatória também para quem recebeu rendimentos isentos, né, que não são tributáveis, né, seria o quê? Superior a 40 mil em 2020. Então, as pessoas que, mesmo que seja um rendimento não tributável, mas é acima de 40 mil, também é obrigado a declarar. Quem obteve também, em qualquer mês de 2020, algum ganho de capital, por exemplo, uma operação na Bolsa de Valores, né, quem operou na Bolsa de Valores, fez qualquer tipo de operação, ele vai ter que declarar, independente do valor auferido, certo? Outra coisa, quem teve receita tributária em 2020, né, bruta, superior a R$ 142.798,50 em atividade rural, e quem tinha até 31 de dezembro de 2020, né, a posse aqui de uma propriedade, de algum bem ou algum direito, né, acima de 300 mil, tá certo? Então, essas pessoas que se encaixam em alguma dessas características são obrigadas a declarar o imposto de renda. E um outro ponto importante também que está sempre sendo colocado em pauta agora é a questão do auxílio emergencial, né? Então, algumas das pessoas que receberam o auxílio emergencial que vão ter que declarar o imposto de renda e vão ter que devolver o auxílio emergencial. Então, para o caso específico de quem recebeu o auxílio emergencial, como é que vai funcionar? Vai ser obrigatório, então, a declaração do imposto de renda para quem teve rendimento tributável acima de R$ 22.847,76, né? Então a gente vai ver que é um pouco diferente aqui. Então quem recebeu acima de R$ 28.559,70, mesmo que não tenha recebido o auxílio emergencial, tem por obrigatoriedade fazer a declaração. Mas quem recebeu R$ 22.847,76 em 2020 e recebeu, além desse valor, o auxílio emergencial, vai ter que fazer a declaração e vai ter que devolver o auxílio emergencial, tá certo? E um outro ponto, qual que é a previsão da restituição, né? Então, a restituição, ela está dividida em 5 lotes. O primeiro lote seria em 31 de maio, certo? O segundo lote, 30 de junho. O terceiro lote, em 30 de julho. E o quarto lote, em 31 de agosto. E o quinto lote, que seria o último, seria em 30 de setembro. Então, é sempre bom lembrar que quanto antes você enviar a declaração, antes você vai também receber, você vai se encaixar nesses lotes iniciais, né? E sempre lembrando também que os lotes iniciais, alguns deles são com algum formato de prioridade, né? Então, não necessariamente porque você declarou no primeiro dia útil, no primeiro dia liberado para a declaração, você já vai receber também no primeiro lote, tranquilo? Então, vamos ver um pouquinho aqui também como que a gente vai fazer o passo a passo para poder fazer a declaração, né? Desde aqui a gente partindo do programa aqui da Receita Federal. Vamos dar uma olhada aqui como que vai ser isso. Certo, então, para a gente poder fazer a declaração para a gente poder baixar o programa, né, do imposto de renda, então a gente vai ter que acessar aqui o site da Receita Federal, né, o site aqui do governo. Então, vocês vão acessar esse site aqui com esse endereço, certo? Que nesse endereço aqui você já vai ser direcionado aqui para a declaração do imposto de renda. Então aqui, de acordo com o formato aqui do seu computador, né, qual o sistema operacional, você vai ter várias opções, né? Então, o mais comum aqui vai ser
o do Windows, né? Então a gente vai baixar aqui o programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 no Windows, né? Então se você clicar aqui, ele já vai iniciar o download, tranquilo? Então, feito o download aqui do programa do Imposto de Renda, né? Você vai ver que ele já vai gerar para você aqui o ícone aqui na sua área de trabalho, tranquilo? Então você vai acessar aqui o seu programa. Então aqui essa primeira parte aqui que ele conta um pouquinho das novidades, né, do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, né? Então como é que a gente vai fazer? Você pode fechar essa primeira parte. Então você pode vir aqui, no caso, em uma nova, né, uma declaração de ajuste anual. Então você vai iniciar aqui, você pode iniciar importando uma declaração de 2020, né, se você já tiver salvo no seu computador a declaração de 2020. E aqui no caso, o que ele vai fazer? Ele vai puxar as informações da última declaração, né? E você pode ir alterando aquelas que você achar interessante. Então isso aqui é bom para você conseguir agilizar um pouco mais o processo. Você pode iniciar a declaração a partir de um tipo já pré-preenchido, né? Ou você pode fazer aqui, que é o mais comum, iniciar a declaração em branco, né? Então a gente vai fazer aqui em branco para poder a gente acompanhar por completo. Então como é que funciona? Inicialmente aqui você vai criar, então você vai digitar o seu CPF e o nome e você vai conseguir iniciar, né? Então feito isso, você colocou o CPF e o nome, né? Ele vai te jogar aqui nessa primeira abinha aqui de início, né? Então aqui você vai ver algumas informações da identificação do contribuinte, dependentes, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, né? Os pagamentos efetuados, bens e direitos, o cálculo do imposto, né? E aqui vai ficar sempre lembrando que você, se tem algum valor a pagar ou a restituir, né? Aqui as informações básicas que você terá que pagar, né? Se você for fazer o pagamento. E aqui as informações do banco. Se você for receber alguma restituição, você terá que informar o banco, certo? Em qual conta você quer receber. Então vamos passar aqui em cada uma dessas abas aqui uma por uma. Então a primeira é a ficha de declaração de identificação do contribuinte, né? Então aqui você vai colocar os dados do contribuinte. Então normalmente você vai marcar aqui em declaração de ajuste anual, né? Que é a primeira. Se você já tiver enviado alguma declaração e tiver que refazer, você vai fazer a declaração retificadora. Aqui você vai inserir o recibo da última declaração, se você declarou em 2020, então você vai ter esse recibo. E aqui os dados do contribuinte, o nome, data de nascimento, título eleitoral, né? Então aqui, se você possui cônjuge ou companheiro, né? Então você vai marcar e vai inserir o seu endereço aqui, certo? Então com todos os detalhes. E aqui embaixo você vai colocar a sua ocupação principal, né? A natureza da ocupação e a ocupação principal. Feito isso, você vai passar para a parte dos dependentes. E aqui, se você tiver algum dependente, você vai preenchendo, indicando os dados de data de nascimento, CPF de cada um desses dependentes. Se você tiver algum alimentando também, você vai inserir os nomes, onde ele é residente, a data de nascimento, CPF. E aqui é uma parte importante, que são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, né? Então aqui você vai inserir o nome da fonte pagadora, né? Você vai vir sempre aqui, ó, novo. Então você vai colocar aqui o CPF ou o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, né? Então quais foram os rendimentos recebidos, né, de pessoa jurídica, qual foi a contribuição aqui de previdência oficial, se já teve algum desconto, se teve algum imposto retido na fonte, né? Se teve 13º salário e se teve imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Então você vai clicar em OK e ele vai sempre voltando e vai preenchendo aqui, certo? Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior, né? Então a mesma coisa, você vai preenchendo um a um aqui no novo, né? Então você vai colocar o CPF, né? Beneficiário do serviço e o valor, tranquilo? Aqui os rendimentos isentos e não tributáveis, né? Aqui vai ser onde você vai inserir aqueles rendimentos em que não incide imposto sobre eles, né? Então, por exemplo, para quem aplica na Bolsa de Valores, né? Então, como é que seria isso daqui? Você poderia entrar aqui, tipo de rendimento. Então, aqui tem a questão de quem é bolsista, né? Por exemplo, lucros e dividendos recebidos, né? Então, os lucros e dividendos, eles são isentos, né? Então, aqui você vai colocar aqui que você é o titular, qual que é o seu
beneficiário, aí que você vai inserir o CNPJ da fonte pagadora, então é o CNPJ da empresa, por exemplo, você recebeu dividendos da Petrobras, então você vai inserir aqui o CNPJ da Petrobras, o nome da empresa, né, e o valor que você recebeu de dividendos, certo? Então aqui, se a gente vier agora para rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, né? Então aqui são alguns casos específicos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, por exemplo, rendimento de aplicação financeira que é tributável, né? Juros sobre capital próprio, então mesmo quando você opera com ações, por exemplo, você às vezes recebe juros sobre capital próprio, então ele é tributável. Então quando a gente coloca, por exemplo, juros sobre capital próprio, então mesma coisa, CNPJ, nome da fonte pagadora e valor. E lembrando que, por exemplo, para juros sobre capital próprio, aqui o valor vai ser líquido, né? Então sempre lá já vem o valor, vem o que foi descontado de imposto de renda e você vai declarar aquele valor líquido. Tranquilo? Aqui os rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, né? Então mesma coisa, você vai cadastrando um por um. Rendimentos recebidos aqui de forma acumulada, né? Então da mesma forma. Aqui, imposto pago ou retido, né? Aqui, então, se você teve algum imposto aí ou você fez o pagamento de algum imposto, você vai inserir aqui, tá certo? Pagamentos efetuados. Então, aqui é o travo importante, por exemplo, para quem tem plano de saúde. É aqui que você vai inserir os pagamentos que você efetuou e que possivelmente podem vir a ser deduzidos, né, do seu imposto de renda, tá certo? Então, como é que seria isso daqui? Ó? Você entraria aqui dados do pagamento. Então, por exemplo, instrução no Brasil, instrução no exterior, né? Médicos, dentista, psicólogo, médico no exterior, né? Plano de saúde no Brasil, pensão alimentícia, né? Previdência complementar. Então, uma série de coisas aqui que você pode colocar os dados de pagamento e algumas delas você vai conseguir restituir, ela vai ir abatendo aqui nas deduções legais, certo? Então aqui você pode cadastrar doações efetuadas, né? Doações diretamente na declaração, bens e direitos, e aqui é onde você vai inserir os bens que você tem. Então, por exemplo, se você tem um carro, né? Se você tem uma aplicação financeira, quanto que você tem na conta no banco, né? Então aqui é onde você vai inserir todos esses bens. Então como é que funciona isso? Você vai primeiro procurar aqui, né? Qual que é o código do seu bem, né? Então aqui, por exemplo, de caderneta de poupança, né, que normalmente não é obrigatório, mas tem aqui também se você quiser inserir. Então apartamento, casa, né? Então, por exemplo, aqui ações, né, aplicação de renda fixa, ouro, ativo financeiro, né? Uma série aqui, por exemplo, fundo de investimento imobiliário. Então aqui você vai escolher, né, colocar a localização e aqui você vai fazer a discriminação, você pode colocar o nome daquele produto. Então, por exemplo, se forem ações, né, ações da Petrobras, 10 unidades, né, 20 unidades. E aqui você vai inserir o valor que você tinha em 2019 e o valor que você tem em 2020. E aqui sempre lembrando, você vai inserir, por exemplo, no caso de ações, você vai inserir quanto que você tinha em termos do preço médio de custo, né? E não o valor atual dela no mercado, é sempre o preço médio de custo. Tranquilo? Aqui você vai inserir dívidos e ônus reais, né? Espólio, então doações a partidos políticos, né? Candidatos a cargos efetivos. E aqui se você for fazer algum tipo de importação de algum anterior. E aqui verificar pendências, né? Então, como a gente verificou que apareceu vários que eu não fui preenchendo, né? Mas aqui ele vai sempre te indicar. Então, se você verificou aqui, ele vai mostrar onde que está a pendência e você tem que preencher. Beleza? Além disso, a gente tem aqui a atividade rural, né? Então, dados do imóvel, receitas, despesas, né? Bens da atividade rural. Então, aqui é onde você vai inserindo tudo. Ganhos de capital, né? Então, aqui se você fez uma venda de um imóvel, algum direito, de uma participação societária, de moedas, né? Então, aqui é onde que você vai inserir todas essas características, né? Então, renda variável. Então, para quem faz operação comum, day trade, né? Então, como é que funciona aqui, ó? Então você vai inserindo aqui, ó, quais as operações que você fez aqui, quanto que você teve de rendimento aqui mês a mês, né? Então você vai aqui no mercado à vista, tem o mercado de opções, mercado futuro, né? Mercado a termo, e vai ter aqui o resultado líquido, né? E a base de cálculo aí do imposto, tá certo? Então aqui você vai colocando quanto que você teve de lucro líquido, né? Certo?
Então aqui vai aparecer tudo para você. Operações com fundo de investimento imobiliário. Então, se você vendeu fundos imobiliários, né? Então aqui você vai ter que ir colocando o resultado, né? Então o resultado líquido do mês de janeiro, né? Então você já vai colocar a diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, descontando, por exemplo, taxa de corretagem, né? Alguns emolumentos. Então você vai colocar aqui e aqui ele já vai dizer para você qual que vai ser o imposto, certo? Se você já tiver pago o imposto, você consegue descontar em algum outro mês que você tenha tido prejuízo. Certinho? E aqui a gente vai ter o resumo da declaração, né? Vai aparecer para a gente os rendimentos tributáveis, né? E as deduções. Então aqui para você vai aparecer um resumo de tudo que você preencheu até aqui. Aqui vai ter para você o cálculo do imposto, né? Então a base de cálculo, qual que é o imposto que você deve, qual que é a dedução de incentivo, né? Vai aparecer tudo direitinho aqui à medida que você for preenchendo. E aqui embaixo vai aparecer se você tem um imposto a pagar ainda ou se você tem algo a restituir, né? Aqui você vai ter as informações bancárias para preencher. Certo? Então, aqui feito isso, né? O que você vai fazer aqui? Feito isso, aqui você pode imprimir a declaração, né? Tudo que você tiver interesse aqui. Feito isso, você verificou, não tem nenhuma pendência, né? Você verificou que as deduções legais você vai saber, vai informar qual que é a alíquota ativa. Então você pode transmitir aqui ou entregar a declaração, certo? Então você vai clicar aqui em entregar e ela vai fazer a transmissão da declaração e automaticamente vai gerar para você um recibo, né? E é importante que você salve esse recibo porque você vai precisar dele no ano que vem. E normalmente, para vocês ficarem sabendo, ele vai salvo dentro no computador. Normalmente você vai ter uma pasta lá no C2 pontos, né? Onde vai ter lá uma parte dos documentos do imposto de renda e lá vai estar a sua declaração. Tranquilo? Então é isso, pessoal.